Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina. Eu vou apresentar para vocês o trabalho Fauna Atropelada na BR-135, trecho de Barreiras da Manga, avaliação do padrão espacial de atropelamento. Empreendimentos como as rodovias e as ferrovias trazem importantes impactos ao ambiente, como a perda de hábitat, o efeito barreira e o atropelamento de fauna que acaba tirando indivíduos saudáveis da população. A Universidade Federal do Paraná, por meio de um termo de cooperação com o DENIT, realiza a gestão ambiental da BR-135 no trecho de Barreiras da Manga. A gestão ambiental é composta por inúmeros programas ambientais, dentre eles o Programa de Proteção à Fauna, que apresenta o subprograma de monitoramento e mitigação dos atropelamentos de fauna. A partir dos dados coletados por esse subprograma que esse trabalho foi desenvolvido, e apresenta o objetivo geral de avaliar a existência de padrões espaciais de atropelamento de vertebrados na BR-135. Os objetivos específicos são identificar os grupos taxonômicos impactados, calcular as estimativas corrigidas da taxa de mortalidade, avaliar a influência da sazonalidade no número de atropelamentos e determinar se esses atropelamentos ocorrem de forma espacialmente agregada e onde se localizam essas agregações. A área de estudo tem 373 quilômetros, está numa área de transição entre o Cerrado e a Caatinga, passa pela APA de São Desidério e está inserida em um contexto de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade. A coleta de dados aconteceu durante um ano, seguindo o que preconiza a Instrução Normativa 13 do IBAMA, e para calcular as taxas de mortalidade corrigidas, de acordo com o Protocolo Metodológico de Coelho e Colaboradores 2014, foram coletados dados para estabelecer a eficiência do observador e o tempo característico de remoção de carcaça. Com os dados brutos da taxa de atropelamento, foi comparada a estação seca e a estação chuvosa a partir do teste T e do teste de Mann-Whitney. Para avaliação dos pontos críticos de atropelamentos, foi utilizado o software Siriema, e como resultados a gente obteve as seguintes informações. Percorremos 11.936 quilômetros, registramos 290 animais atropelados, sendo 252 silvestres e 38 domésticos, compondo então uma lista de 41 espécies. Destes animais, 58 indivíduos não puderam ser identificados a nível de espécie, por estarem em um estado bastante vestigial. De forma geral, a gente encontrou que a proporção dos atropelamentos são de 40% em relação aos mamíferos, 22% em relação a aves, 20% répteis e 18% anfíbios. Uma proporção semelhante foi encontrada por Carvalho e colaboradores. Porém, Baggio e Castro indicam que, para estudos que consideram todos os vertebrados, monitoramento com veículos não seriam adequados pelo fato de subestimar o atropelamento de animais de pequeno porte, como anfíbios, répteis e algumas aves. Em relação aos atropelamentos de mamíferos, nós temos duas espécies como as mais atropeladas, que é o Cerdáceo taus e Licalopox vetulus. Outros pesquisadores encontraram também o cachorrinho do mato como espécie mais atropelada, e Silveira encontrou as duas espécies em um estudo do Cerrado. Quanto a Licalopox vetulus, cabe destacar que é uma espécie endêmica. Em relação às aves, nós temos a Tênia cuniculária, a coruja buraqueira, e Coragiptes atratus, o urubu de cabeça preta. Outros pesquisadores também encontraram essas espécies como sendo mais impactadas por atropelamentos. Em relação à herpetofauna, nós temos duas serpentes como mais impactadas, Epicrates crasso e Phyllodes natereri. Prada, em 2004, encontrou Epicrates crasso como sendo a terceira espécie mais impactada. Ramos e Abrantes encontraram Phyllodes natereri. Outros pesquisadores encontraram boa constrictor como espécie mais impactada de serpente em outros estudos. Cabe destacar que nesse estudo a gente só identificou o gênero Rhinella como o grupo de anfíbios impactados.
porém é muito possível que isso esteja subestimado. Em relação às taxas de atropelamento, comparando com a estação seca e chuvosa, a gente só teve uma diferença significativa para o grupo das aves, que a gente acredita que ocorre em função da disponibilidade de recursos no período chuvoso. Outros pesquisadores encontraram diferenças significativas para outros grupos. Então, tendo a eficiência do observador estabelecida e também o tempo característico de remoção de carcaça, foi possível estabelecer as taxas de mortalidades corrigidas. Com a análise da agregação dos atropelamentos, a gente identificou 5 hotspots, sendo 3 no estado da Bahia e 2 no estado de Minas Gerais. Sendo o Cerrado uma área prioritária para a conservação a nível mundial, extremamente relevante que a gente minimize esses impactos. Então, com esse estudo, a gente conseguiu estabelecer 41 espécies que são impactadas por atropelamento de fauna nesse bioma, com destaque para Licalapix vetulus, que é uma espécie endêmica, categorizada como vulnerável na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Com esse estudo, a gente tem, então, os pontos de maior vulnerabilidade que permitem direcionar medidas de mitigação. A gente também acredita que seja necessária uma revisão na Instrução Normativa 13, visto que ela é direcionada para todos os grupos de vertebrados terrestres. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Fica aí o meu contato. Um abraço. Tchau, tchau.